Minha gente, tudo certo? É com muita gratidão a Deus que apresento mais um episódio do podcast Fala Minha Gente com Diego Pereira. E o nosso convidado é o superintendente da Fundação de Esporte, Tairone Machado. Seja bem-vindo, Tairone. Obrigado, Diego. Primeiro, deixa eu cumprimentar e parabenizar por essa iniciativa, né? O Diego é um cara aí que vem batalhando, lutando pela cultura, pelo esporte, pelas melhorias na nossa cidade. Então, nada mais justo que alguém que entende de todo esse processo ter um podcast como esse. Então, parabéns pela iniciativa. Fico lisonjeado, né, por estar aqui hoje falando um pouquinho mais, trocando essa ideia aí em relação ao esporte, enfim, e vários temas aí que eu sei que tu vai puxar. Maravilha, Tairone. A intenção é justamente essa: falar de vários segmentos, né? De cultura, de esporte, saúde, política. Até tivemos o primeiro convidado nosso, o deputado Márcio Machado, que veio aqui, sentou aí onde você está sentado e tivemos uma prosa aí muito gostosa. E a intenção o que é? Ter uma conversa de sofá, né? Uma coisa mais à vontade, que a gente possa falar do esporte em si, que é onde você está trabalhando na atualidade e vivenciou, né, o esporte a vida toda. Então nos conte um pouco como é que foi a tua história e como que tu iniciou dentro do esporte. Ah, legal. Resgatar um pouquinho, né, esse contexto Isso histórico, aí. assim, né? Na verdade, eu desde pequeno, em casa, filho de professor de educação física, o professor Wilson Machado, lá do Colégio Industrial, depois do Colégio Aristiliano, sobrinho da Jussara Lázari, também professora de educação física, infelizmente nos deixou aí no período de pandemia, mas eu tive uma referência muito grande porque ambos eram referências tanto na educação física quanto no esporte. O meu pai, ele trabalhava muito com voleibol, então ele Nossa, que tinha... joia. E eu ia pequeno, né, com 2, 3 anos, ia acompanhando ele, levando a galera para as competições de voleibol. Ele era árbitro também de voleibol, então já começou a surgir dali. Mas ele era muito adepto ao futebol, porque ele foi, na história Uhum. dele, jogador profissional de futebol. Não sabia, então o tio Wilson Tio foi Wilson jogador de futebol. foi jogador de futebol. Diz ele que jogava muito bem, né? Eu não tive a oportunidade de vê-lo jogando, mas ele era um apaixonado, né? Como é ainda pelo futebol. E ele queria muito que eu fosse jogador de futebol, mas, cara, eu não. Literalmente, o futebol nunca foi minha praia. Então, eu era muito ruim no futebol. E aí, na medida do possível, ele foi entendendo: não adianta investir ele no futebol, porque não vai Não ter vai dar. futuro nenhum. E aí foi aonde eu conheci a bike, né? Com 10, 12 anos de idade, 10 anos de idade, foi ah, encontrando com pessoas históricas, lendárias aqui no nosso município, a causa do Paulinho, do Uhum. Alano, do Juco, uma galera. O Eu, Diego é da tua o geração, Diego vem Tairone. depois de mim, Depois, depois de mim. Quando eu tava parando, o Diego tava tava no auge, no digamos auge. assim, né? Eu tava Maravilha. parando e o Diego tava, que inclusive representou o Sim, nosso muito município bem. muito bem, Sim. né? O Diego, ele já vem numa fase do BMX que já tinha uma metodologia de treino, já era mais Uhum. profissional. A minha época era uma piazada andando Andando de e bike. como é que treinava, a gente nem sabe. Então o Diego, ele veio e profissionalizou literalmente o BMX, Sim, assim, né? sim. E aí posteriormente a ele veio o O Taxinha, Taxinha. o Pedro, né? O Cauã, que Sim, que ainda está, né? ainda está, e representaram o Brasil em vários campeonatos Uhum. mundiais. Mas com 10 anos de idade eu conheci a bike, cara, e ali me apaixonei, né? O ciclismo BMX entrou na veia e não saiu E não mais. saiu mais. E ali eu fui, né? Comecei a participar dos estaduais, depois para nacional, tive algumas experiências internacionais, mas sempre atrelado ao ciclismo. E passando isso, eu fui começando a entender melhor, inclusive por influência do Diego, que veio depois de Sim. mim, do Pedro, do Taxinha, a estudar o esporte. Foi quando eu desenvolvi, então, a vontade de cursar o curso de educação Uhum. física, né? Justamente para entender melhor as formas de treino, entender o Preparação. contexto, preparação. E aí estamos aí envolvidos no esporte até hoje, né? Eu tive quando eu entrei na universidade, então eu parei de ir para campeonatos, mas Competições. continuava brincando de BMX. E num dia ali, meu filho, o Heitor, na época, viu umas fotos e vídeos minhas do passado e resolveu ingressar no mundo do BMX. E aí eu retomei, depois de vários anos parado, retomei
E aí a gente vem praticando. Pós-pandemia, infelizmente, eu parei de novo, mas pretendo retomar Mas é uma a maravilha, porque ele é um modalidade. esporte muito diferente do que do convencional que a gente vê hoje em dia, né? Que é o futebol, o vôlei, o handebol, o tênis. E como tu falou, é um esporte que veio da rua, Veio da né? Ele rua. veio da rua. As pessoas praticantes da bike começaram a mexer com manobra e corrida e Isso veio da aí. rua. E eu lembro, porque o Diego é um conhecido de infância, se não me engano, ele tem minha idade. Eu tô com 43, acho que o Diego tem minha idade um É, pouco mais novo. é. Eu acho que ele é um pouco mais novo. Mas a gente acompanhou muito a trajetória dele, né? O que ele fazia, ele era o representante da nossa cidade e Era, do estado. era ele e o O Dedé, a Dedé, época do Dedé. Era o Diego e o Dedé que isso, despontaram. O Mário Pintado aqui também. também, O Mário já também. era um pouquinho mais da minha época, mas o Diego, ele revolucionou, Sim, né? e assim, é um esporte que não tinha muito incentivo aqui do poder público, né, Tairone? Praticamente Não tinha nenhum. nada, né? Era zero. Então você Nenhum. tinha que correr atrás de espaço para você poder estar exercendo e treinando aquela modalidade e também sem recurso e só com recurso privado ou próprio. Então, Praticamente reproduz. é, Tanto que as pistas aqui de Lages, basicamente, todo o processo de construção e manutenção sempre foi dado pelos próprios pilotos. uhum. Né? Nós que pegávamos enxada, ia lá e fazíamos. Na minha época, nós tínhamos a pista do lado do Do lado do fórum, fórum, né? que era a mais famosa, né? Que Foi a era. primeira, eu acho, né, Foi, Tairone? foi. Na verdade, a gente Tinha lá tinha do uma. lado do Jones Minosso também, né? Não, Ou a não? do Jones, ela veio depois. Depois? Depois. É, tinha uma antigamente lá onde era a chácara do Banespa, do Besc, bem Sei, sei. na rótula dos índios Aham, lá. E inclusive lá era de motocross e a galera andava de de bike lá. bike. É, e dali surgiram, por exemplo, um dos grandes campeões que nós temos, que é o Lelê, do motocross. Sei. Começou no BMX, o Lelê já é da minha época. O Lelê entrou no BMX, representou Lages, cara, em diversos campeonatos nacionais e Sei. internacionais, partiu para moto e hoje continua Continua, representando né? Lages, Eu ia te né, no falar que cenário do ele. motocross, Uhum. né? Então é uma história legal porque, como tu falou, é um esporte e isso me fez entender, Diego, que o esporte ele é muito parecido. Na verdade, o esporte ele é cultura, né? Tu que é, Ele é cultura. é porque o Perfeito. esporte ele manifesta uma linguagem, É isso aí. né? E há um tempo atrás, basicamente, e isso a gente não pode negar, o futebol ele é a paixão nacional. Todo mundo tem o seu time, todo mundo acompanha, ele integra as pessoas a assistirem uma final de Campeonato Uhum. Brasileiro, de Copa do Mundo, né? Então, ponto, é a paixão nacional. Porém, existem várias outras culturas que são as manifestações de outras modalidades esportivas. E tanto quanto o futebol, elas precisam ser olhadas pelo poder público, Isso. né? Porque se eu tenho à disposição somente uma modalidade, se tu não gosta de futebol, tu vai ficar à mercê. Então tu não vai praticar atividade física, Isso aí. né? Então a gente tem que ter um leque de opções gigantes. E é isso que a gente está tentando, né, colocar Colocar dentro da dentro da fundação. Fundação Municipal de Esportes. Entender que o esporte ele é um produto cultural e, como tal, ele precisa ser enxergado nas suas diversas manifestações. Né? Trazendo mais para o lado gaúcho, né? Não seria justo se você, que gosta de dançar chula, e só existisse a dança Só da chula. chula. Né? O que seria das outras danças? Perfeito. É a mesma É a mesma coisa. coisa, porque no tradicionalismo você tem várias modalidades também. Tu tem a dança campesina, que é uma dança de salão com danças pesquisadas e coreografadas, né? Tu tem a chula, tu tem a declamação, tu tem a música. Então você tem um leque para que as pessoas possam escolher e vivenciar o que ela gosta, O que ela se que se identifica, né? identifica, perfeito. Exato, exato. E o esporte é a mesma coisa, porque como tu falou, o esporte é cultural, é uma cultura. Então você precisa ter um leque de opções para você poder fornecer para a sociedade. Isso aí. As crianças hoje se desenvolvem mais por quê? Inserida dentro da cultura, né, Isso da aí. sua região e também dentro do esporte. É o que molda caráter, é o que molda valor, é o que gera coordenação, é o que também tem inclusão social. O esporte é uma inclusão. Nós tivemos o Parajás que há pouco tempo aí que foi um sucesso. Uhum, Então, assim, você tem que alimentar o povo com opções. Porque exato. se você não tiver, você fica à mercê. É onde você deixa o esporte morrer no seu município. Perfeito. E Ah, se você analisar hoje, né, Diego, acho que dentro dessa tua fala, a gente tem que entender o contexto cultural também.
Por exemplo, no nosso tempo, se você for resgatar um pouquinho, tu vai ver que tu brincava de pular muro, né? Tinha a nossa casa, daí tinha o outro vizinho e tinha um monte de terreno baldio que a gente transformava em pista, em Fiz campo, em campo e um monte de coisa para você praticar esporte. Tiro, várias outras coisas. Tiro alto, tudo, 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 tudo. tudo. Então, a nossa cultura era a cultura de movimento. E hoje, os nossos filhos é uma cultura da inatividade física, Inatividade. né? Então a gente precisa, enquanto poder público, preocupar-se com isso, que, aliás, esse é o principal papel do esporte frente ao poder público, né? A Constituição, ela prevê o esporte como um direito social. Uhum. E, como sendo um direito social, o interesse primário do poder público não pode ser: eu quero que o Diego seja o campeão das Olimpíadas. Não, não é? Lógico que ser campeão, ter competições, campeonatos, vai fazer com que alimente o teu desejo de continuar Uhum. praticando, porque senão a prática pela prática ela se torna Sim. inútil, Uhum. né? Em vão, não inútil, mas em vão. Então a gente precisa trabalhar isso como uma engrenagem, mas o verdadeiro papel nosso é fazer o seguinte: crianças, pratiquem. Então, ofertar projetos, programas, ações que façam com que a criança perca aquele comportamento inativo e passe a ter um comportamento ativo, porque isso vai impactar na saúde, isso vai impactar na interação, vai impactar na socialização, vai fazer com que a criança que vivencia, através das experiências motoras, uma cognição melhor. O que eu quero dizer com isso? Ela aprende mais fácil, Uhum. ela vai melhor na escola, entende? Então, uma coisa está ligada à outra. Então, o esporte ele tem esse papel de fazer com que agora, atualmente, nós tenhamos o poder de combater a A inatividade física. inatividade. E Né? tu falou é muito importante porque hoje em dia isso daqui atrapalha muito, né? Na verdade, isso aqui é uma ferramenta muito importante para a sociedade e para o desenvolvimento, mas você tem que saber utilizar. Exato. Então, como tu falou, as crianças hoje em dia precisam ter opções para exercer qualquer tipo de modalidade dentro do esporte, para não ficar inativa. E essa estrutura que hoje a gente vê que está sendo trabalhada por vocês lá dentro da fundação, ela é muito importante para esse desenvolvimento. Como tu falou, ela mexe com toda a parte motora de uma criança. Uhum. Então, ela vai crescer. Nossa geração, como tu falou, a gente já estava em movimento desde que começou a caminhar, porque as nossas atividades de brincadeira era na rua. Era no pátio da casa, era na rua, jogando futebol, correndo, brincando de esconde-esconde. Então, você sempre estava em movimento. E isso nos facilitou, a nossa geração, pode ver. Perfeito, A perfeito. nossa geração, ela tem muita facilidade na coordenação motora, né, cognitiva, na fala, no aprendizado. Então, isso favorece e facilita bastante o desenvolvimento. Então, o esporte em si é exatamente isso que você está falando. E se a gente trazer um pouquinho mais do contexto científico do processo, né? Por exemplo, quais são os nossos primeiros aprendizados da nossa espécie humana? Elas se dão através do Do movimento. movimento. Não é? Então você interage com o mundo através do movimento. Então o nosso corpo humano, e dentro da educação física tem inclusive duas disciplinas que estudam isso, que é a sociologia do esporte, a antropologia do Antropologia. esporte, né? Que vai nos dizer que a evolução, inclusive, da nossa espécie humana muito se dá através dos Dos movimentos que a gente movimentos, teve que é se isso aí. adaptar. E se a gente fizer um resgate histórico, olha que interessante, todas as civilizações antigas, e isso partindo lá ainda da Da idade da idade da pedra, pedra. digamos assim, né? Desde aquela época, o ser humano, a nossa espécie, sempre teve rituais esportivos. Não é? Vamos um pouquinho mais além. Se a gente pegar, por exemplo, hoje o maior evento mundial são os Jogos Olímpicos. Uhum, Onde começaram os Jogos Olímpicos? Na época da Grécia Antiga, né? perfeito. E eles tinham o objetivo, inclusive nos Jogos Olímpicos, parava-se qualquer guerra, né? Se os caras Pra, estavam se pegando no soco, para que tem. vamos que tem os Jogos Olímpicos, vamos praticar os Jogos, que na verdade ele tinha o primeiro objetivo era de adoração aos Uhum, deuses, né? isso. Tanto que depois, inclusive na época medieval, parou-se os Jogos Olímpicos porque diziam que era uma festa pagã, né? E Isso. foi voltar só Isso. depois. Então, essa manifestação cultural do movimento é algo que a nossa espécie não pode perder. E como tu falou, né, a tecnologia, né? A tecnologia
não é a vilã. O mau O mau uso da uso dela. tecnologia é que é a vilã, né, Diego? É isso aí. Então a gente precisa ter esse entendimento de que sim, cara, o avanço da medicina se deu pela tecnologia, os contatos. Nós estamos fazendo esse programa pela Pela tecnologia, tecnologia. né? Estamos levando informações pela tecnologia. Então a gente tem que ter um cuidado no uso da tecnologia. E é isso que a gente tem que chamar a atenção dos pais, né? Porque a gente sabe que a vida hoje em dia é É, uma correria, né? E, é e, e 24 é muito horas. difícil a gente estar falando aqui, mas eu muitas vezes cometo esses erros com os meus filhos, né? Porque a gente se envolve em tantos compromissos durante o dia e às vezes a gente está pregado É nisso. isso aí. Então a gente precisa chamar a atenção. E como que a gente vai fazer isso? Esporte, cultura, arte, esse é o caminho, né? E aí isso envolve educação, saúde, enfim, daí é Daí uma rede tem de. uma rede de opções, né, pra gente falar. Tairone, é maravilhosa a tua história, né? É fantástica. Eu também pratiquei esporte desde a minha infância, né? Fui quase atleta profissional no futsal. Pois eu sei disso, Ah, né? ganhava uma bolinha, hoje em dia só brinco mais, mas gostava muito. Então joguei quase profissional mesmo. Não continuei porque daí casei muito cedo, fui pai muito cedo, então tivemos que ir para o trabalho, né? Não E é fácil papelei. virar adulto, Não, né? não é fácil virar adulto. Então, eu fui pai com 18 para 19 anos, então tinha que trabalhar. Me conta um pouco, Tairone, eu vi que vocês postaram uma coisa que foi até uma emenda do deputado Márcio Machado em relação à pista de atletismo no estádio municipal. Conte para nós um pouco como é que está esse projeto, como que vai funcionar, qual que vai ser o atrativo dele perante o nosso município, estado e até nível nacional. Por gentileza, conte para nós como que Eu vai sei que o ser. Márcio esteve no teu programa, né? O O primeiro primeiro podcast, podcast nós foi com falamos de ele, né? política e falamos com o deputado Márcio E, Machado. e eu preciso só conectar essa tua pergunta ao exemplo do deputado Márcio, né? Ele é um amigo, conheço ele há muitos anos, e esse entendimento que a gente está falando vem muito com a forma com que ele está destinando as emendas para o nosso Uhum, município. Porque vejo o tanto de quadras que nós estamos tendo, revitalização de praças, quadras sintéticas, quadras poliesportivas. Por quê? Porque hoje a população cresceu, né? Lages, ele é uma isso, cidade, né, grande e a falta desses terrenos baldios também contribui para a inatividade é física. isso aí. Então, você pensar em espalhar, pulverizar equipamentos com segurança, com iluminação, é, que respeitam as questões biológicas, por A exemplo, limitação de né? cada criança, de cada atleta, a Acessibilidade, acessibilidade. entende? Isso é de fato contribuir em muitas coisas, porque quando você instala uma quadra de grama sintética, uma quadra poliesportiva lá no território, você não está promovendo apenas o esporte, você está promovendo o lazer, a saúde, a educação, a interação, A a segurança, a socialização das pessoas. socialização, entende? E isso culmina muito com a nossa primeira fala, que também está atrelado ao grande projeto Projeto. que é a nossa pista de atletismo. Como nós falamos no comecinho, o esporte ele é cultural. Se a gente pegar 10 anos atrás, não precisa ir muito, 10 anos atrás, cara, você via uma, duas pessoas correndo na Cará. Hoje em dia, o horário que tu tá circulando ali Tem. é 20, 30, 40, 50, 60, 70 pessoas correndo. Então, a cultura dessa prática tá gigante, não Uhum. só em Lages, no Brasil inteiro, né? Qualquer evento de corrida que tu organize hoje em dia, cara, você tem que limitar a inscrição, porque senão tu não dá conta de realizar Sim. o evento de tantas pessoas que querem se inscrever. E isso culmina com a nossa pista de atletismo. Então, é um investimento que vai ser um investimento alto, inclusive, na semana passada, nós estávamos lá na Lesc, reunido com a equipe de engenharia do deputado Márcio, com o próprio Márcio Machado, Uhum. o vereador Castor estava lá também, a Federação Catarinense de Atletismo estava lá, a Fundação A Municipal de equipe da Esportes, a Fundação de equipe da Esporte, Fundação, a CEPLAN também com o o secretário Malek. Malek, né? E nós estávamos então fazendo esses ajustes do projeto. Porque a gente envolveu a Federação de Atletismo para eles também sugerirem aquilo que o Sim. projeto vai contemplar. Inclusive, nessa última reunião, nós estávamos mapeando uma área de aquecimento que não estava
Que não contemplado estava até então. dentro do projeto. Na primeira reunião com que nós fizemos, o projeto ele previa 6 raias. A federação falou, ó, com 6 raias é legal, mas para trazer eventos de nível nacional, Nacional e internacional tem que no ser mínimo 8, né? 8. 8 Entende? raias. Então a gente foi adequando justamente para fazer aquilo com que é uma das propostas maiores da nossa prefeita Carmen, Uhum. que é fazer com que o esporte seja um agente propulsor da nossa economia. E é por isso que nós estamos desenhando o esporte como o turismo esportivo, para Maravilha. trazer pessoas para cá. E essa pista vai ser o pontapé inicialzão para isso, porque através de um equipamento como esse, do nível a qual nós vamos ter no nosso município, nós vamos envolver, cara, no mínimo 5, 6 eventos de nível nacional por ano Por no nosso ano. município. E isso quer dizer, sei lá, mais de 2.000 pessoas vêm em cada um desses Em cada eventos. evento. Vão se hospedar, vão consumir, vão comprar, Não né? só essas pessoas que vão estar vindo para nossa cidade, mas também o nosso povo lagiano Aí vai é que estar tá a grande sacada. contribuindo, vai estar indo ver o evento, consumindo, né, Consumindo aquele evento. Então isso agrega muito no desenvolvimento da cidade. e Ale- praticando, E né? praticando, porque aquilo ali é praticando. um incentivo para que as pessoas iniciem algum esporte do que eles estão vendo a Exato. nível nacional. E uma das coisas que a gente tem, Diego, que também ajudou todo esse contexto é o seguinte: logo que a gente assumiu a Fundação de Esportes, uma das primeiros grupos que nos procuraram foi o grupo de corredor. Né? Até porque eu já tenho, né, uma vivência muito grande com todos os grupos de Sim. corrida, praticamente aqui de Lages. E elas me procuraram e falaram assim, cara, a gente precisa pensar em abrir o estádio mais tempo. E aí foi onde nós conseguimos nos organizar e o estádio passou a abrir das 5 da 5. manhã às 9:30 da noite. Cara, mas abrir às 5 da manhã, quem é Quem é que que vai vai? correr? Cara, a gente tem uma média de 300 pessoas É, por semana usando às é, 5 horas da manhã, não é? é. Então as pessoas estão em outra vibe. Então tem gente praticando 5 horas da manhã, como tem gente praticando meia-noite, 1 hora da manhã, É isso aí. né? Então, imagina você agora ter uma estrutura. Como vai ser o nosso estádio aberta à nossa população lagiana, a tendência é a gente, no mínimo, triplicar o número de Maravilha, participantes. porque eu ia te perguntar exatamente isso, Tairone. Após estar pronta essa pista de atletismo, ela vai continuar aberta à população lagiana? Mas com certeza o nosso público prioritário são os nossos conterrâneos. É para eles que a gente está trabalhando. Maravilha. É lógico que é bom para eles que nós tenhamos eventos dentro das modalidades Sim. deles, entende? Porque isso promove cada vez mais, chama cada vez mais pessoas. Mas o nosso público prioritário é atender o nosso povo É o lagiano lagiano. mesmo. É deixar aberto, é promover eventos para Lages, né? A consequência de vir eventos nacionais é uma visão um pouco mais Mais macro. macro. Mas é para a galera. E isso aí é fantástico que tu tá falando, por quê? Porque todas as estruturas municipais, elas têm que ser adequada e utilizada pelo povo lagiano. Nós tínhamos o estádio municipal lá que ele era fechado. Nós não Uhum. tínhamos quase acesso, porque estava lá para você fazer uma caminhada, alguma coisa assim, você não tinha. E fora que a estrutura também estava bem precária, né, Tairone? Bem precário. Hoje vocês, junto com a prefeita Carmen, estão fazendo um trabalho de restauração, né? A gente sabe que precisa de muito trabalho e muito dinheiro para deixar adequado conforme vocês estão colocando dentro do planejamento. Mas com essa pista que vai ser investido, eu tenho certeza que já vai ser uma estrutura muito além do que a gente já tem, não só aqui em Lages, mas no estado inteiro. Como que vai funcionar a questão do espaço? O projeto, ele cabe dentro do espaço que tens hoje no estádio ou vai ter que estar uma Assim, ó, largada? quem ficar um tempo sem entrar no estádio e entrar depois com a pista Vai ser muito maior? implantada, vai sentir um impacto grande, tá? Vai ter que mexer muito na estrutura, né? A arquibancada velha, possivelmente ela vai ter que desmanchada? sair, que, aliás, já era um entendimento, nós já gostaríamos de fazer isso já para o Parajasc, mas não ia dar tempo porque exige, né, tempo, exige planejamento, projeto para que a gente Sim, consiga não é só adequar. chegar e desmanchar, Não né? é só desmanchar, né? Aquela estrutura, ela é uma estrutura que já está condenada, né? Enfim, tá perigosa, então a gente vai retirar.
a pista e o campo elas vão se deslocar um Para pouco. aquele lado do pavilhão antigo. Isso, a gente vai movimentar o campo e a pista para lá. E vai ampliar um pouco mais no sentido aos fundos do estádio, né? Entendi. Aí a pista ela vai abraçar e a gente vai ter que mexer um pouco na arquibancada lá do Mas lado. vai continuar tendo arquibancada ou vocês vão ter que Vai, tirar não, vai. Até porque se o entendimento é trazer evento por isso que eu te nacional, falei. tem que Porque pensar tem em que tudo ter, isso. né, uma estrutura. Mas do lado do pavilhão velho vai ter também, mas com uma estrutura menor. Nesse primeiro momento, até por uma questão de recurso, né? Porque vai muita grana para fazer isso, possivelmente a gente faça a demolição ali Do pavilhão do antigo. pavilhão antigo e já deixe pronta a estrutura para vir com um outro pavilhão novo Perfeito, de maravilha. arquibancada. Por isso que a gente está trabalhando esse projeto de forma fragmentada. Então a gente vai ter planejamentos para executar. Qual que é a nossa primeira intenção? Preparar já com acessibilidade, né? Toda a estrutura da pista de atletismo e o que precisa para a manutenção da pista de atletismo. Toda a parte de enxoval que é chamado, Sim. que são os dados, discos, colchões, né? As anilhas, enfim, vão vir junto com esse projeto. Então a gente precisa ter um armazenamento ideal para isso, para que a gente consiga trabalhar. Então esse vai ser o primeiro passo. E aí, com o tempo, a gente vai fazendo a nova estrutura, fazendo, né, os Estruturando apetrechos o estádio municipal como um todo. Isso. Tá. Que é um plano. Se a gente fosse fazer hoje, sei lá, acho que deve fazer, vamos fazer tudo. Cara, passaria, eu acho que de 20, tô chutando aqui, né? O Marek poderia te dizer melhor, mas passaria de 20 milhões frouxo. É muito dinheiro. Porque é muita grana, né? O estádio ele ficou um bom tempo sem as manutenções periódicas. Aliás, é uma das coisas que a prefeita se preocupa muito com a manutenção dos nossos espaços já existentes. Então, a gente está lutando para trazer mais equipamentos esportivos, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer dos nossos, que já tem. que já tem. Então, por exemplo, oriundo do Parajasque, nós já estamos pintando o Jones Minosso, que fazia tempo que não recebia uma pintura, então ele já está num aspecto bem mais bonito. Nós estamos já com um projeto pronto para uma reforma embaixo do Jones Minosso, que é onde funciona a fundação, com adaptações de banheiro, com acessibilidade ali por baixo também. O Ivo Silveira também já tem recurso assegurado através do governo do estado, e nesse sentido eu não tenho como não deixar de agradecer em nome do Jefinho, nosso presidente da FESPORT, e do nosso governador Jorginho Melo, que está olhando para Lages realmente com outros olhos e principalmente para o esporte. Só para a gente ter uma ideia, implementação agora, ainda esse ano, do PIE, que é o Programa de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado. São 75 milhões de reais em investimento em esporte, através de fomento, né, com apresentação de projetos, que é o caminho hoje, né? Então a gente tem essa preocupação de estar revitalizando, já com esse recurso, o Ivo Silveira, né? Que inclusive há um tempo atrás falava-se em demolir o Ivo Silveira, lembra disso? Nós vamos tentar revitalizar ele e deixar ele em condições, porque o Ivo ele é histórico. Ele Tu é é do histórico, futsal, é o tu sabe, palco né? do futsal, né? Tu sabe, Não né? só em Lages, mas como no estado todo, né? Um do precursor em questão de ginásio e de estrutura a nível estadual e nacional. Mas foi muito importante tu tocar nesse assunto, Tairone, porque o dinheiro que está sendo investido nessas estruturas esportivas, tu pode mencionar em porcentagem o que é de incentivo e o que é do poder municipal? Eu acho que de municipal, eu acho que não tem quase nada, né? Porque o intuito da nossa prefeita Carme é sempre colocar projetos para a gente buscar o incentivo estadual e federal e emendas parlamentares também dos nossos deputados. Isso aí. Nós temos sim um bom volume de recurso do município com recurso próprio, que são as contrapartidas, por exemplo. Mas tem várias obras que a emenda é 200 mil, mas a obra custa 400 mil. Então a gente tem que entrar com a contrapartida. Tá, dando um exemplo, por exemplo, tem vamos o Dorides, que vai ser revitalizado, ele vai ser um campus society. O deputado Márcio, se eu não me engano, ele destinou de 1 milhão de emendas. De emenda, né, para o Dorides. Isso. Mas também a gente sabe que se for montar o projeto bem estruturado, vai precisar também de calçadas, vai precisar de uma estrutura em torno do campo. Então é esse sentido que tu tá falando, que é a contrapartida. Aí o município entra com essa contrapartida, né? Lógico que a gente tem que ver de onde que sai esse recurso, né? Para que entre na contrapartida de determinado tipo de obra, né?
O que o município investe muito é em relação ao fomento do esporte, que é o que a gente está tentando também viabilizar outras fontes de recurso. Talvez a implantação de uma lei de incentivo municipal. A gente está estudando isso junto com o secretário Evandro, a secretária Fernanda. É um interesse da prefeita, porque hoje, se tu for ver o esporte, basicamente todas as políticas públicas que não são de execução primária do poder público, que é o caso do esporte, cultura, né, alguns ramos da educação, Sim. alguns ramos da saúde, né, que é feita pelo terceiro setor. A forma de o terceiro setor conseguir esse recurso é através de leis de De lei incentivo. de incentivo. No esporte, nós temos a Lei de Incentivo Nacional, que é a LIE. No estado, agora, nós temos o PIE. PIE. E no município, possivelmente, a gente está tentando fazer essa adequação, esse estudo, para que a gente tenha uma lei de incentivo municipal, que é onde as OSCs vão conseguir acessar o Entendi. recurso para se desenvolver. Mas nós temos aplicação direta. Por exemplo, nós estamos chegando perto de R$ 600 mil de investimento próprio em deslocamento de equipes. Ou seja, Nossa. são quase R$ 600 mil que nós gastamos até agora, de fevereiro para cá, com a cedência de transporte, com fornecimento de deslocamento para participação em eventos estaduais, nacionais, Entendi. internacionais, Qualquer modalidade, né, Tairone? de qualquer modalidade. Porém, nós já implementamos o nosso decreto municipal. O que acontecia muito? Ficava muito a encargo do superintendente definir Para quem quem que ele quem fornecia o vai. transporte para Isso. representar a nossa cidade. Isso aí. Hoje em dia já não existe mais isso. Tanto que Entendi. eu só assino o parecer da comissão. Entendi. É formada uma comissão técnica, né, com 2 membros da fundação da parte de esportes, 2 membros da parte administrativa, que fazem uma primeira análise em relação à solicitação. Eles vão Certo. avaliar o quê? É um evento esportivo? Então beleza. Ele é um evento esportivo que está conectado com o planejamento da Da Fundação fundação? Cultural. Então beleza. Entende? Então tem vários critérios na lei. Acontecia muito de grande parte desse recurso do esporte ir para outras áreas que não o esporte. Entende? Entendi. E isso, existe uma ilegalidade nisso, porque o recurso do esporte é para ir para o esporte. Então a gente segue alguns critérios. E é nesse sentido que a gente está conseguindo fazer com que esses 600 mil sejam utilizados Direcionado diretamente para literalmente. aqueles que estão representando e Isso tem aí. um projeto bem adequado para Isso aí. fomentar o esporte. Isso aí. Porque o que tu tá falando é muito importante na questão do uso do dinheiro público, Isso aí. né? Porque o que acontecia que eu via, como eu também sou do esporte e acompanhava muito, às vezes eu ia lá, montava um time de amigo, me inscrevia para participar de um campeonato tal que dizia lá no campeonato que era de nível estadual, certo? Ia lá e pedia um transporte, às vezes ganhava o transporte, ia lá, mas não tinha evidência nenhuma e não tinha projeto nenhum em cima daquilo ali. E sim um grupo de amigos que ia participar de um campeonato. Às vezes de um De amistoso. um amistoso, às vezes do amistoso. Então, por isso que é muito importante isso que o Tairone está falando, porque esses critérios, ele profissionaliza o nosso amadorismo. Uhum. Porque nós somos amadores, né, Tairone? Aqui a nossa estrutura municipal em questão de esporte, ela é amadora. Mas não é porque ela é amadora que ela não precisa ser profissional na parte de administração e planejamento. Uhum. Eu acho que nós temos que profissionalizar o conhecimento das pessoas que fazem o esporte aqui em Lages em qualquer modalidade. Eles precisam ter ciências, que eles precisam apresentar um projeto de fomento Isso aí. para a Fundação Cultural. Não simplesmente eu vou lá jogar um futebol, vou participar do handebol, vou jogar um tênis de mesa, vou representar a cidade, mas não tem um projeto educacional para Isso que aí. fomente aquele esporte dentro da nossa É a cidade. contrapartida, A né? contrapartida. O poder público, e isso é uma coisa, Diego, bem importante você tocar, porque veja bem, eu sei e entendo que mexer nas estruturas postas há muito tempo gera um desgaste, né? Então, muitas das pessoas que montavam. Estava acostumada com Isso. com aquele sistema, acaba sendo resistente. Isso aí. E a gente entende isso, mas só que hoje em dia, com todos os órgãos de controle externo que fazem a conferência do poder público, a gente não pode se dar o luxo de errar. É isso Não aí. pode se dar o luxo de fornecer e daqui a pouco, né, o meu CPF, o CPF de quem está trabalhando, o CPF da prefeita, às É vezes, isso aí. envolvido numa coisa que não tem legalidade Não tem alguma. legalidade. Então a gente sim entende, mas de fato acho que a tua fala foi muito importante porque através de uma implantação
de um sistema de gestão esportiva, quem não, de certa forma, não tem uma contrapartida social, vai tentar se organizar. Opa, então, para que eu consiga ganhar o transporte, E eu ser um tenho. E representante do meu ser um município. representante, eu preciso, sei lá, ter uma escolinha de iniciação, eu preciso apresentar um Um projeto projeto conectado com adequado, aquilo é que, isso aí. né? Porque imagina o seguinte, se todo mundo resolver do nada representar Lages, nós não vamos Não conseguir. consegue, Não vamos não conseguir. consegue. Então, nós precisamos ter esses critérios para que a gente consiga também nos organizarmos enquanto poder público, mas também gerar uma organização para o terceiro setor. Isso aí, Né? é isso Porque aí. hoje em dia não adianta. Se você não se organiza, você não vai conseguir ter o recurso público. Aqueles que caminharem juntos no processo de implantação de gestão vão conseguir ter, porque a tendência é que daí a gente consiga ter viabilidade de mais recursos, de mais Isso aí. orçamento, e assim a gente vai. Tá, e essa qualificação em cima dessas pessoas que praticam e formam essas associações esportivas aqui na nossa cidade, ela vai ter que procurar essa qualificação particular ou a Fundação de Esporte tem algum projeto para passar essas informações e essa qualificação para esses esportistas do nosso município? É um dos interesses que nós temos, tá? A nossa intenção é que, em médio prazo, nós tenhamos dentro da Fundação de Esportes um setor responsável única e exclusivamente nessa orientação para as pessoas que querem se organizar. É lógico que o município não vai poder fazer a associação para ele, Uhum. mas nós vamos ter um Orientar. encaminhamento, a orientação. Isso a gente já tem, né? Eu, particularmente, gosto muito quando vai alguém lá que pede um transporte. Digo, cara, não é mais assim. Mas tu quer entender como é? Cara, eu largo tudo para explicar porque é Explica. interesse nosso Com que as pessoas certeza. se organizem. Não é interesse nosso dizer para aquele cara, ó, nunca mais apareça Uhum, aqui, não que vou nunca te vai dar ter outra. transporte. Não é nosso interesse. Nosso interesse é que ele se organize para que a gente consiga ajudar. Até porque a intenção dele é em ajudar e fazer o esporte. Ele É às vezes não óbvio. sabe só o O caminho e o caminho. meio de fazer. E Isso como aí. tu falou, a gente tinha uma cultura aqui na nossa cidade de fazer assim de qualquer jeito. Desculpa até a forma de falar, não é que seja de qualquer jeito. Mas assim, eu montei um time, tô organizadinho aqui, tá tudo certinho, jogo de camisa, tenho tudo, vou fazer um jogo e acha que tá tudo certo. Pode estar certo daquele grupo ali, Isso. mas em contexto de planejamento no macro municipal, com toda certeza ele não está estruturado. E principalmente se ele quiser acessar recursos ou benefícios públicos. Eu posso fazer o meu time representar Lages sem envolver o poder público, beleza. Perfeito. Mas se eu quiser, sei lá, um transporte, um jogo de camisa, alguma Tem que coisa, estar tem que adequado estar. dentro dos critérios que a Fundação de Hoje em Esporte dia, vai que está colocando. e isso não é nem apenas a fundação. Isso vem uma legislação nacional, que é o Nacional. marco regulatório que rege, Sim, que inclusive, rege até a parte né, cultural. a assistência Tradicional. Uhum. social, a Tudo. cultura, rege tudo, né? Então nós não podemos mais ter essa forma de, eu sou o superintendente, eu vou autorizar o ônibus para o Diego. Uhum. Não pode, não É. pode, não pode. Mas isso que foi feito, está sendo feito, isso daí é maravilhoso, porque você começa a educar a população em si num sistema que funciona de gestão. Isso É aí. lógico, como tu falou, o povo é resistente à mudança. E quando ele é resistente à mudança, nós vamos receber algumas críticas, né? Mas a partir daquelas críticas, quando é construtiva, vale a pena o entendimento dessa pessoa em ver que lá na frente ela vai ter um retorno ainda maior Isso no aí. desenvolvimento do esporte que ela pratica. Tu falou ali da questão do marco regulatório. Como vou citar de novo, nossos esportistas, né, que tocam as nossas associações aí em diversas modalidades, a gente sabe que eles não têm, às vezes, o conhecimento de toda a estrutura que rege dentro de um projeto, né? Tem alguma coisa que vocês possam ajudar essas pessoas? Uma palestra, uma aula semanal, estrutural, em cima dos critérios que vocês colocam dentro dessas associações que representam o nosso município? Por exemplo, tem o Lages Futsal, certo? Ele representa a nossa cidade. Vai lá o presidente do Lages Futsal, Tairone, eu preciso de um transporte, eu preciso disso, aquilo aqui. Tem projeto? Tem o projeto. Ele te mostra, não está estruturado. Uhum. Como que a gente vai poder fazer para estruturar essas pessoas para que eles cheguem lá para você com uma coisa pronta, adequada, dentro da legalidade, para que possa representar?
Temos Per- alguma coisa nesse Perfeito. sentido? Hoje a gente faz ainda muito de forma pessoal, né? A gente chama já as Isso, associações, eu mesmo sento, converso. Hoje a gente isso. tem o Felipe que faz É. essa orientação, mas o que que a gente está tentando implementar e vamos conseguir implementar? Lógico que isso gera tempo, leva tempo para que a gente consiga Uhum, ter essa transformação. Mas esse tipo de ação, ele pode e deve partir do próprio terceiro setor. Como que a gente se organiza hoje legalmente, o terceiro setor se organizando? Conselho Municipal e Fórum das Entidades das Esportivas, entidades. né? Então, é isso que a gente está tentando movimentar. Uhum, E já tem um grupo bem legal que já está trabalhando com isso, né? O conselho hoje ele está funcionando, não ainda como deve, uhum, porque a gente ainda não tem uma pauta muito extensiva, a gente não tem ainda mecanismos para a gente estar fazendo. Por quê? Porque essas demandas do esporte elas devem vir do Fórum das Entidades. O que que seria o Fórum das Entidades? É o encontro de todo mundo que faz esporte uhum. para pensar juntos. Pensando juntos, traz a demanda para o conselho. Pensando junto com o conselho, aí a gente consegue transformar em ações práticas. Não pode o poder público ditar como vai ser, quando vai ser e quanto vai custar. Isso tem que partir de um consenso coletivo, daquelas pessoas que realmente estão empenhadas em desenvolver a modalidade. Então, a nossa gestão ela quer dizer o seguinte, cara, vamos se reunir todos nós e vamos ver todos juntos qual é o melhor caminho para o esporte. Será que é Maravilha. por aqui? Será que é por ali? E aí, dentro dessas instâncias, discute-se isso no Fórum das Entidades, traz como deliberação para o Conselho Municipal e traz junto para a Prefeitura, para o Poder Público, para que a gente tome, então, as deliberações Perfeito. possíveis. Não tem como a gente definir o caminho do esporte na cabeça de um superintendente apenas. A gente Perfeito. precisa ouvir as pessoas, construir junto com as pessoas para que a gente tenha uma chance muito maior de acerto. Então, esse é o nosso encaminhamento Uhum. e é para isso que a gente está se organizando. Mas hoje, qualquer pessoa que tiver dúvida, pode ir na fundação. A gente tem pessoas sim qualificadas. Tem eu, tem o Felipe, tem o Kelvin que está trabalhando com isso, tem o diretor, o Rodrigo, O o diretor de Rodrigo é esportes, fantástico. que O cara é também já maravilhoso. Tem um está. conhecimento espetacular. Ele também já está bem orientado a orientar, então Uhum. a gente já tem algumas pessoas, mas a gente vai ficar muito feliz quando nós tivermos um setor específico para isso. Ó, vocês vão trabalhar só nessa parte de orientação, de captação, de fomento, né? Aí sim a gente Porque vai isso é estar. importante, Tairone, porque eu quero abrir uma associação esportiva de desporto. Quero colocar futsal, quero colocar tênis de mesa, quero colocar vôlei. Mas não sei fazer, né? Eu não tenho a didática e não tenho, às vezes, a qualificação para poder exercer, fazer o projeto Uhum, para eu criar a associação. Como tu falou, pelo meio privado, eu posso até ir atrás de alguma pessoa, uhum. né, que tenha estudado, que tenha conhecimento para nos orientar na questão de legalidade. E isso que tu falou, se tiver um conselho que possa abraçar essas pessoas, seria fantástico, Imagina? porque isso profissionaliza Esverdeei. profissionaliza o nosso esporte em geral, né? Porque, como eu falei, nós somos amadores, mas não é porque a gente é amador que a gente pode fazer de qualquer jeito o Isso aí. esporte. Não é perfeita essa Então, tua tudo isso fala. que tu tá colocando aí é uma coisa maravilhosa. O trabalho de vocês aí que vocês estão realizando, ele é incrível. Digo por experiência própria, até respeitando, né, os outros superintendentes que passaram pelo nosso município, Sim, sempre sim. pessoas qualificadas também, Sim. pessoas que trabalharam muito pelo nosso esporte, mas pelo que a gente acompanha hoje, não tinha essa visão macro de um todo. Isso Uhum. é muito importante porque a Carme, ela cobra muito isso, né? E colocamos a pessoa certa no lugar certo e ela colocou as pessoas certas nos lugares certos também. Porque o trabalho que tu faz hoje dentro da nossa Fundação de Esporte, ele é magnífico, Nossa, né? fico feliz com as palavras. Nunca nenhum superintendente repetindo, respeitando todo o trabalho que eles fizeram pelo nosso esporte, às vezes até sem recurso, né? Não, às vezes não era nem culpa deles, mas nada se compara ao que você está fazendo em apenas 10 meses. Nossa, fico Você feliz. estruturou o nosso esporte em 10 meses, o que não foi feito nos últimos 20 anos.
né? Obrigado. Não estou desprezando o trabalho dos outros, muito pelo contrário, foi muito valorizado e a gente teve um crescimento dentro do que eles podiam fazer muito bom, Claro. né? Mas o que tu fez em 10 meses é espetacular, não só você, mas toda a equipe, né? É. Orientada pela nossa prefeita. Me fale um pouco também, Tairone, da questão de estrutura do Jones Minosso e o entorno que está sendo feito em questão de construção no Jones Minosso. Hoje nós temos uma pista de skate, né, que foi uma emenda também do nosso deputado Márcio Machado. Temos o Campo Society, nós temos a estrutura ali em volta. Acho que vai ter alguma coisa de bocha, que o deputado De Márcio Machado também bocha. destinou Aham. uma emenda. E agora me fale a questão do teu esporte, que você cresceu nele, que é a bike. Nós vamos ter alguma estrutura nessa modalidade aqui na nossa cidade? Inclusive em parceria com o deputado Márcio Machado, tá? Porque ele já garantiu o O recurso. deputado tá arrematando tudo no Não, esporte não, aí, não. então. A gente apresenta as ideias para ele. Vamos nessa, vamos nessa. Tu conhece ele, já vai no 110. Assim, a gente já conversou bastante com ele. O ciclismo BMX ele vai retomar sim, mas é um planejamento para o próximo ano, né? Certo. As emendas elas já estavam todas direcionadas. O entorno do Jones Minosso, a nossa intenção é virar um grande complexo esportivo, né? Maravilha. Ele já é hoje, mas oriundos também da emenda do Márcio. A gente tem a cancha de bocha, então são 2 bochas com dimensões oficiais. Aliás, esse é um encaminhamento que foi dado junto com a prefeita, junto com o deputado Márcio, que todas as estruturas esportivas que a gente for Sejam fazer todas oficiais. sejam todas oficiais. Por quê? Porque se a gente quer transformar Lages num celeiro de turismo esportivo, nós precisamos ter as estruturas Adequadas. oficiais, adequadas. Então, as 2 canchas de bochas com emenda do deputado com metragens oficiais. As 2 quadras de vôlei de areia, elas vão ser revitalizadas agora também. Então, também com Nossa, que maravilha. metragens oficiais. Nós já temos daí mais direcionado ao lazer a nossa quadra de grama sintética. Uhum. Ao lado vamos ter uma quadra poliesportiva, aí é mais para o lazer, para diversão, para Certo. brincadeira, né? E também a instalação de uma quadra do tamanho oficial do basquete 3x3. Basquete Ai, que 3x3 joia. é uma modalidade que tá Tá bombando, né? bombando. Isso daí é mundial, né? É mundial, né? Então a FIBA já abraçou, já tá nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Então, assim, é uma modalidade que vai crescer. Então a gente vai ter isso ali dentro do nosso complexo. E obviamente que pintando Jones, cara, ali vai ficar um lugar sensacional. E mais uma coisa para quem gosta de praticar atividade física. Também, através de emendas e contrapartida do município, uma grande academia calistênica. Também no Complexo Jones Nossa, que Minosso. maravilha. Então ali, cara, vai ficar uma Vai ser um estrutura complexo mesmo esportivo que vai abraçar a comunidade em geral e inteira, em todas as modalidades, em né? todas as modalidades. E aí mais à frente, aí esse é a cereja do bolo, a nossa pista de BMX, né? Vai ser Então feito ali em volta vai do ser Jones onde também, ela é, né? Onde ela onde é. ela já Onde ela já está. O que a gente vai fazer, é né, estruturar é ela reestruturar. E aí, assim, eu tenho que elogiar a equipe de engenharia do deputado Márcio Machado, que cada projeto que eles fazem esportivo é brilhante, é O que que eu sensacional. percebo, claro, porque a gente convive um pouco mais de perto com ele, eles visitam as melhores estruturas possíveis, né, para poder fazer o projeto para implantar aqui na nossa cidade. Isso aí. E isso que é sensacional, não é simplesmente fazer um projeto Não, sem conhecimento nenhum e sem saber as melhores estruturas que nós temos. isso aí. Então, isso é muito gratificante Nossa, é para nós que demais. somos esportistas e para a comunidade em geral, mesmo que não É pratica demais. Não, esporte. e tem um deputado que pensa em ter, né, uma equipe de engenharia, cara. Isso aí É o único é deputado do Brasil, né? Isso. Do O único Brasil. deputado do Brasil que tem uma equipe de engenharia que se preocupa em entregar para a população um projeto de qualidade, adequado e oficial para que a gente possa ter todas as competições oficiais dentro do nosso município. E não vai ser diferente da nossa pista de BMX. Eu sei que muitos dos atletas, ex-atletas aí do BMX vão ver o teu podcast aqui,
Diego, né? Depois eu vou compartilhar com ele. Então, galera do BMX, ó, fiquem espertos que Vai ter uma estrutura bem vai ter, bacana. vai ter, vai ter. E a nossa pista de skate, né? Que também é Só aquilo ali foi fantástico, né, Tairone? fantástico, Meu Deus, assim. a estrutura que foi E colocada uma ali. luta muito grande, né, Sim, Diego? Assim, sim. quantos anos aquilo ficou parado, né? Eu acho que foi uma das primeiras ações que eu tive, que foi a liberação da construção Uhum. da Da pista. pista. Então, tive o prazer de despachar esse documento e uma semana depois Já já começaram. começaram a E, construção e já fizemos a e a entrega inauguração foi feita ainda esse ano, com a ainda graça de esse Deus. Foi ano. tempo recorde. É. Ah, tu falou em entrega de obra. Vidal Ramos Júnior, a pista. Tem prazo para entrega? Ainda não, porque ainda Não depende de tem? muitos detalhes do projeto, né? E como Mas a ele. emenda tem prazo para ser utilizada, né? E se eu não me engano, é até o final do próximo ano. Eu Tá. não vou saber te dizer. Então, É, provável, se for até o final do próximo ano, que a gente já esteja com a pista já, já. já. A nossa intenção é fazer o mais rápido possível, Sim, né? Só que o que a gente não quer? Atropelar o processo. perfeito. Porque é uma obra muito complexa. Então, da mesma forma que a gente está tendo cuidado na elaboração do projeto físico mesmo, nós vamos ter que ter essa mesma preocupação com a elaboração do processo de licitação. Por quê? Porque a gente tem que garantir Que que a empresa entregue com qualidade isso intentada. aí, né? E aí a gente sabe que dentro de um processo de licitação pode ser que venham empresas aventureiras que nunca Nunca construíram trabalharam isso. naquela. Então a gente tem que ter um cuidado, lógico, respeitando a Sim, legislação, sim, mas de ter uma boa descrição do material que é que vai ser necessário, utilizado. qual é a forma do piso, qual é a espessura do piso. Então isso também vai levar um Um bom bom tempo. tempo para a gente construir. Né? E o nosso pensamento e entendimento e a cobrança da prefeita é o seguinte: façam o melhor. E para fazer o melhor, a coisa não pode ser atropelada. Então eu não sei te precisar tempo, mas a nossa vontade, o nosso desejo era já começar a construir amanhã, Maravilha, né? maravilha. Mas a gente precisa ter essa cautela nesse processo, porque às vezes um erro nesse processo vai fazer com que a vida útil dessa pista diminua um monte. Então não é o nosso interesse. Perfeito. Tairone, para nós finalizar, vamos falar um pouco do nosso Jocol, tá? Na parte do futebol. A gente está acompanhando aí, né, que a gente gosta do esporte e vê que tem alguns atropelos aí, algumas questões que a gente fica até chateado de estar falando, mas que não deveria acontecer, né? Ah, que tipo de trabalho vocês estão fazendo na questão do esporte, na área do futebol, do Jocol, na questão da violência, do desrespeito, né, das pessoas irem lá não para praticar um esporte, né, e sim às vezes para tumultuar. Qual é a ação que a prefeitura está fazendo e a fundação para que isso não aconteça? Tu consegue falar um pouco sobre isso? Eu sei que É, é um assunto chato de falar, mas mas precisa. precisa e é importante, porque nós precisamos conscientizar as pessoas que o esporte ele não é violência. O esporte é para lazer, é para o entretenimento, para você levar a família, para levar o filho, o pai, o vô, a avó, para que possa ter um entretenimento no final de semana, para ir lá tomar um chimarrão, tomar uma cervejinha com moderação e que saiam dali felizes, todo mundo Isso aí. abraçado, com os amigos, com os familiares, que não tenha nenhum tipo de atrito. Porque o que eu vejo? Às vezes as pessoas acabam entrando na parte da violência por não concordar com algumas coisas da arbitragem, né, por provocar o companheiro, o adversário que está ali do outro lado do campo, não ter um respeito mútuo em cima do ser humano, né? Porque o esporte é isso, o esporte ele tem que ter um respeito, ele tem que praticar isso. E acaba chegando num nível que as pessoas parecem que fogem um pouco Uhum. da humanidade. Qual ação que vocês estão fazendo e utilizando para que essas pessoas possam ter consciência que aquilo ali é para benefício da sociedade e um lazer para que você saia feliz após a prática do esporte? Ah, perfeito. Assim, é um assunto um tanto quanto chato, mas é um assunto que precisa ser discutido. Qual que é a nossa principal mensagem? Não vamos tolerar nenhuma forma de violência no esporte. Maravilha. No início desse ano, nós começamos o Jocol, inclusive, com a campanha contra qualquer forma de violência no esporte. Era protocolo, as equipes tinham que entrar com uma faixa, mostrando que todo mundo estava Sim, enganjado nisso, mostrando que esse ano seria diferente. Nós sabemos que, historicamente,
existem histórias de muita violência no Jocol, a qual nós não concordamos. E nós, infelizmente, vamos tomar atitudes muito drásticas caso permaneça. Sim. Nós tivemos agora a paralisação total do Jocol. Nós paramos o Jocol, não é? E tivemos uma reunião com a Polícia Militar, então a gente está buscando os parceiros para fazer com que o Jocol seja, de fato, um evento que culminando com aquilo que a gente espera do esporte, que foi o que tu falou, que seja um momento de lazer, de interação, de integração, de que as pessoas possam ir com os seus filhos, levar os seus filhos para Isso assistir. aí. Cara, os relatos que a gente ouve de jogadores é assim: o teu filho vai assistir você no Jocol? Não, não vou, não levo porque é perigoso. A tua namorada vai assistir contigo? Não, não vai porque é perigoso. Não faz sentido algum o poder público estar financiando isso esse aí. tipo de coisa. Então nós paramos o Jocol, paramos sim. Tivemos uma reunião com a polícia, tivemos uma reunião com os dirigentes dos clubes, dizendo que nós não iremos tolerar e nós vamos retomar agora o Jocol de novo. A gente vai voltar sob a óptica do seguinte: se deu confusão de novo, aí parem e não tem mais Jocol esse ano. A nossa intenção é que para o ano que vem a gente faça algumas ações. Por quê? Porque a gente tem erros de torcida, ou seja, muitas vezes é a torcida que incentiva a violência. que causa violência. Hoje nós não temos um estatuto do torcedor no município, então a gente precisa criar. O nosso Tribunal de Justiça Desportiva, hoje o nosso código, ele é muito antigo, faz muitos anos que ele não é revisado, então ele tem muitas possibilidades de o atleta violento escapar pela tangência, né? Do aspecto legal, do aspecto de artigos que prevêem essa possibilidade. Então, nós vamos rever todo o Código de Justiça Desportiva e o código ele vai ser extremamente rígido. Ele vai ser um código, cara, extremamente rígido. Então, se você fez alguma forma de violência, você vai ser banido do Jocol e não somente do Jocol. Nós vamos integrar todos os campeonatos que fazem uso de recurso público ou de estrutura pública. Então, se o cara for punido no Jocol, ele não vai poder jogar o amador, ele não vai poder jogar na geral, ele vai ser literalmente banido de qualquer evento que utilize recurso público e o local público. Isso já está certo. Para o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai conseguir rever tudo isso e já começar o Jocol dentro desses preceitos. A Polícia Militar já está conosco, então a gente está pensando num sistema de monitoramento, de filmagem dos jogos, né? Então a gente já está em parceria com a polícia. Enfim, são as ações que eu lembro agora de momento, mas nós vamos rever toda a questão da formulação do Tribunal de Justiça Desportiva. Hoje o tribunal ele é formado basicamente na Fundação Municipal de Esportes e ele não vai mais ser na Fundação, ele vai ser completamente autônomo e aí a gente vai convidar OAB, Fórum, Polícia Militar para compor o Tribunal de Justiça Desportivo. Então perde-se aquela questão de que, porque é o Tyrone, ele vai aliviar, é o Diego, ele vai puxar para aquele. Então, ele vai ser completamente autônomo. Ou seja, são ações, tem muitas, tá? Tem muitas. Nós vamos sim, para o ano que vem, a gente vai diminuir o número de times. Infelizmente, nós vamos ter que diminuir. Por quê? Porque a gente precisa dar um passo para trás para depois poder caminhar aos passos corretos. Então, nós vamos diminuir o número de times, não sabemos ainda quanto, nós estamos estudando, estamos empenhados em cima disso, mas o que eu posso te dizer e te adiantar? Nós não iremos tolerar e não vamos deixar com que... E a gente sabe que é a minoria que faz isso. Né? Isso aí. Infelizmente, né, Tyrone? É 1% que acaba prejudicando 99%. Tem muita gente boa que pratica o Jocol. Muito. Eu participei do Jocol há vários anos também. Né? Então, bom, tu sabe, né? Tu conhece. Sim. E aí, o que a gente quer fazer, então, Diego? Diminuir para a gente conseguir dar um passinho para trás, conseguir implantar o nosso sistema e, ao longo do tempo, a gente vai aumentando e ampliando caso seja necessário, né? Nós já estamos tendo diversas expulsões, exclusões, né, de atletas que brigaram, mas a gente também tem um outro problema que é a questão da própria arbitragem, né? Nós precisamos também, vou te dar um exemplo, se não fosse ter filmagens da última briga,
nós não ia conseguir punir ninguém, porque Uhum. a súmula não trazia Não o trazia ocorrido. nada. Não é? Então, o árbitro ali, ele errou em não relatar. Mas eu fui conversar com alguns árbitros e eles me sinalizaram o seguinte, cara, se eu coloco ali, eu saio na rua, eu apanho. Que absurdo, Entende? né, Tairone? Então, assim, a gente vai ter que adequar, trabalhar com capacitação para arbitragem, cobrar a empresa que ganhar a licitação. Então, são muitas ações que a gente precisa fazer. Eu entendo e sempre disse, o esporte ele não pode ser pensado de hoje para amanhã. A gente tem que construir o esporte. O Jocol vai acontecer isso. Ele não vai ficar perfeito na próxima edição, mas a gente vai deixar a próxima edição melhor, na outra subsequente melhor que a anterior Uhum. e assim sucessivamente, né? Porque pensar o esporte de hoje para amanhã não dá Não resultado. funciona. Nós Ele não temos que funciona. pisar, construir uma base sólida com processos de planejamento para que ele se perpetue um evento sadio. Se não for assim, infelizmente, as coisas vão ser tapar o sol com a peneira e bola para É frente, isso o que aí. não vai acontecer nessa atual gestão. Tairone, o que que dá de fazer também para gente, para que possamos ter uma educação esportiva mais ativa? Como tu falou, a gente não pode tolerar violência nenhuma em nenhum esporte, nenhuma modalidade, né, no caso. Mas, né, esse trabalho que tu fala de dar dois, três passos para trás para a gente poder caminhar certo na frente, nós precisamos estruturar também nossas crianças. Perfeito. Porque eu acho que isso daí é uma cultura que nós temos, não só na nossa cidade, mas eu acho que é no Brasil todo. Como o futebol, ele é nacional, ele acaba sendo uma estrutura fanática. Você Uhum, acaba sendo fanático pelo aquele esporte. Isso uhum. acaba atrapalhando. Quando tem fanatismo, não dá certo. Não. Não dá certo porque você vai para outro caminho. Então, o que que dá de a gente fazer na parte educacional para que essas crianças de hoje em dia, que estão lá na base, 6 anos, 7 anos, cresçam com uma estrutura educacional para que não haja esse tipo de violência? O que que dá de a gente fazer? Uma parceria junto com com a Secretaria de Educação, dentro das escolas municipais, nos campeonatos de base, né, com palestras para criança, para nunca fomentar a violência, respeitar a arbitragem, independente, gente, se a arbitragem é qualificada ou não, se tem Uhum. alguma dificuldade ou não, nós temos que respeitar. Claro que a gente fica revoltado. Eu fui jogador de futebol, eu sei, várias vezes eu fiquei bravo com a arbitragem, mas nunca faltei com respeito. Uhum, Eu uhum. acho que você ficar indignado com uma decisão do árbitro é uma coisa. Você fugir do indignado por Isso desrespeito aí. é uma coisa completamente diferente. Então, assim, eu acho que a estrutura educacional na base, na criança, ela é muito importante para esses passos que tu falou, que a gente vai caminhar lá na frente. Eu acho que a geração que vai usufruir desse projeto que você está colocando hoje é Uhum, para daqui 15, 20 anos, uhum. que são essas crianças que estão hoje com 6, 5 anos, praticando esporte, disputando campeonatos de base. Já vi situações assim de campeonato de base, sub-11, as crianças xingando o árbitro. Então, assim, ó, isso é um absurdo. Então, é É, uma coisa é. cultural. E eu Ah, acho até um absurdo na questão dos pais também. Eu acho uhum, que os pais também têm que incentivar o filho a ser esportista muito. Eu incentivei o meu a ser jogador, o que ele quisesse fazer, eu sempre estava uhum, incentivando. Mas eu sempre preguei para ele ter respeito. uhum, Nunca desrespeitar ninguém. O adversário, os colegas de time, o técnico, a torcida, uhum. a arbitragem. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Existe alguma questão de parceria com a Secretaria da Educação para direcionar alguma parte educacional dentro do esporte em relação ao respeito às pessoas? Acho que tu falou tudo, né? Falou tudo, assim. E uma das coisas que a gente tem conversado muito com as federações, com os organizadores de evento, né? É que hoje em dia você vê e trata um campeonato, sei lá, sub 7 como um evento profissional, cara. Os pais às vezes entram em quadra cobrando as crianças como se Para eles ter um fossem jogador, desempenho, jogador. né? É isso aí. Profissional, isso não faz sentido, gente. Isso que a gente está fazendo com as nossas crianças é um crime, porque a gente coloca eles numa situação de estresse com que aquele amor que a gente tem pelo esporte, ele vai ter repúdio pelo É isso aí. esporte. É isso aí. Porque para a criança de 7, de 10, de 12 anos, o esporte ele é uma brincadeira e ele tem que ser uma brincadeira.
né? É isso aí. Lógico que quanto mais você vai evoluindo, mais você vai crescendo, você pode sim participar de eventos, competições. Os meus filhos competem desde os 6 anos de idade, né? E eu nunca cobrei eles como eu cobro os atletas que eu treinava, porque não faz sentido, eles são crianças, o esporte ele é uma brincadeira. O objetivo principal ali é ele se desenvolver no seu espaço multilateral e, ao mesmo tempo, ter amor pelo esporte. Ele vai ser cobrado a partir dos 14, 15 anos de idade. Não faz sentido isso, pai. Se você cobra teu filho, se você briga com o árbitro num campeonato sub-7, tome cuidado, que às vezes o problema não é o teu filho, e E sim, sim, né? você E está sim incentivando você. quando ele for adulto Imagina, a ele vai fazer, vai replicar, replicar né? o que ele está recebendo E é ali. nesse contexto que esse problema ele é um problema que extrapola o próprio esporte, né? A gente tem um problema hoje cultural, talvez pelo grande volume de estresse que nós estamos no nosso, Uhum. né, no nosso, na nossa vida como um todo, No dia a dia, no né? dia a dia, né? Porque hoje em dia é tudo muito rápido, a gente está sempre correndo atrás da máquina e a nossa sociedade está se organizando assim. E aí, às vezes, muitas vezes, a gente vai replicar como forma de violência esse estresse que a gente Uhum. está fazendo. Nesse contexto, a própria educação está tendo um problema muito grande, né? De falta de respeito dos pais para com os professores, Isso. das crianças com Com os os professores, professores. entende? Então, esse não é um problema que tem que ser atacado única e exclusivamente pelo esporte, pela educação, mas por todo o contexto social. Visando isso, a gente já tem uma parceria muito forte, muito grande, que vai se crescer cada vez mais com o secretário Christian da Educação. O professor Éder, que inclusive Uhum. coordena a parte de educação física escolar ali da Ele é educação, maravilhoso. O né? professor Éder Um é amigo fantástico. Nossa. genial, né? Ele é meu pai, meu compadre de Eu sei, casamento. eu fui lá conversar com ele pra gente É, estruturar algumas coisas educacional na parte do tradicionalismo. aham. Meu Deus, que demos de risada lá com o Não, professor Éder. Ele falou que é teu amigaço. Ele é de incrível, anos ele e é anos. incrível. É. E aí a gente está construindo essas parcerias de trabalhar em conjunto, partindo da educação física escolar, partindo para o contraturno e indo para o esporte, né? Porque ele é meio que um ciclo, né? Começa na educação física escolar, Uhum, que é bem importante também entender a diferença que tem o esporte da educação física escolar, né? A educação física escolar, ela não é esporte. A educação física escolar tem uma das unidades temáticas que é o esporte, mas ela uhum. visa a ginástica, a dança, Sim, né? são E o vários. objetivo é muito É diferente, muito amplo, né? é muito amplo. Então, a educação física escolar passa com essa questão da psicomotricidade, do desenvolvimento psicomotor, passando para as atividades de contraturno que já tem hoje, na grande maior parte, inclusive né, tu ajudou a construir O Jânio Barbosa Futsal, não. não, o edital que tem, inclusive, Sim, da cultura, da de dança, do cultura, seu né? professor de CTG. E professor de CTG, né? Que tem. Cara, eu achei Isso aí. genial isso, né? Porque se movimentar não é só o esporte. Você tem a dança, você Não, tem a você tem cultura, você tem, vários né? outros segmentos. E aí tem o edital do Contraturno, que a nossa intenção é conectar com o projeto Lages em Movimento, que a gente já desenvolve também na Fundação de Esportes. Hoje, só para ter uma ideia, hoje a gente já está com mais de 800 crianças Nossa, que inscritas. maravilha. São 12 polos espalhados, muitos dos quais as praças e Do gramas deputado Márcio sintéticas do Machado, deputado né? Márcio Machado, que a gente entende que a gente precisa se ocupar desses Utilizar melhor, né? territórios, né? Até para que as crianças também tenham um entendimento de que aquele espaço é deles, né? Então não faz sentido quebrar a trave, não faz Uhum. sentido rasgar a Mas isso tela. entra também nessa parte que eu citei, de ter uma parceria entre a educação, a Secretaria de Educação Municipal com a Secretaria de Esporte, Uhum, né? Educar as nossas uhum. crianças para que elas não sejam violentas lá na frente e também para que elas cuidem do bem-estar e das estruturas municipais, porque aquilo ali é É deles. deles. É eles que utilizam. Aham. Então, isso que tu falou é muito importante, por isso que eu citei, né? A gente trabalhar, pode ser no contraturno, tem que achar uma forma, como tu tá falando, em explicar para as crianças que praticam esporte, que dentro de algumas competições, que aquilo ali para elas é uma diversão e um lazer para gerar potencialização para que elas sejam um atleta lá na frente. Isso E aí. se não for um atleta, que seja um bom cidadão, Isso aí. né? Com caráter, com valor, com respeito. Então, por isso que a gente tem que começar lá da base. E Tem. essa parceria da Secretaria da Educação com o esporte
Eu acho que é muito importante, fundamental, é é fundamental. fundamental. Assim como a gente precisa conectar a saúde também, né? Também. O turismo já está conectado, a cultura, ou seja, o poder público ele tem que aprender a trabalhar em rede, né? Em rede. E é somente um trabalho em rede que a gente vai conseguir realmente transformar uma realidade É social. isso aí. E eu acho que isso é uma das coisas, Diego, que eu preciso deixar registrado isso, a qual a nossa prefeita Carmen Zanotto, ela foca muito, porque vou dar o exemplo do Parajasc. O Parajasc, ele foi um sucesso não porque a fundação tem bons servidores, mas porque a prefeitura tem bons servidores. É isso aí. Nós víamos lá o secretário do meio ambiente pegando a enxada junto com a gente, o secretário de obras fazendo pista de atletismo, o secretário da habitação fazendo cancha de bocha provisória, ou seja, a secretária de assistência ajudando a fazer a alimentação. Entende? Essa interação, união com Isso, todos os segmentos de isso. secretaria que faz funcionar. É isso que faz E funcionar. tem que ter essa conversa entre secretarias. Tairone, espichamos muito a conversa, passamos um Meu pouquinho do Deus do céu. tempo, né? Mas assim, ó, quero Os dois aqui agradecer, quase nem falam, né? quero agradecer de coração, né, você ter aceito esse convite a estar aqui, né, tendo essa conversa de sofá mesmo, falando sobre o nosso esporte, sobre a nossa Fundação Municipal de Esporte. E eu acho, como eu te falei, colocamos a pessoa certa no lugar certo. Obrigado. Você é um ser humano incrível, um cara que a gente vê que tem valor, que tem princípio, que tem um olhar e uma visão não só de hoje, mas de futuro. Como tu falastes, não tem por que a gente estar fazendo para hoje. Nós temos que fazer é para o futuro, deixar um legado. E isso que nós vemos em você, que você está nessa posição para deixar um legado para nossa cidade. Pode ter certeza que o trabalho que tu está fazendo, você vai ser lembrado por várias gerações daqui para frente. Obrigado. Muito obrigado de coração mesmo por ter aceito esse convite e ter essa conversa tão maravilhosa que nós tivemos hoje. Quem agradece sou eu, cara, assim, tu sabe o tanto que eu gosto de vocês têm um contato muito grande ali com meu pai, com a minha Isso. mãe, então eu fiquei muito feliz. Eu não posso deixar aqui de mandar um abraço também a todos os nossos servidores da Fundação Municipal de Esportes, cara, é impressionante o que aquela galera tá fazendo, a gente trabalha de segunda a segunda, das 5 da manhã à meia-noite, 1 hora da manhã, a gente tá com um número muito grande de eventos e a galera literalmente abraçou a causa, então eu preciso agradecer toda a equipe da Fundação Municipal de Esportes, que são, né, de fato, a engrenagem propulsora É isso aí. desse trabalho, a qual hoje a gente está compartilhando aqui com o Diego. Mas eu quero, assim, Diego, deixar já o dia que você quiser de novo. O programa é muito gostoso de fazer, é bem um bate-papo. Eu acho que desejo para você, assim, todo o sucesso do mundo e não tenho dúvidas que tu vai ter, porque tu também é um cara que eu simpatizo muito, porque tu não pensa em você, tu pensa no macro, né? Isso, no Na bem-estar. cultura, no É isso bem-estar aí. da galera. Então, se a galera conseguir ganhar, tu acaba ganhando como É isso aí. consequência. E a gente é muito parecido nesse sentido. Eu vejo, assim, que o ganho que a gente vai ter para o esporte e para a cultura ao longo do tempo vai nos beneficiar lá para Lá na frente. frente. Porque eu vou poder, talvez, correr de novo numa pista reformada, É isso né? aí. Você vai poder participar de eventos que vão vir para Culturais, Lages, é isso aí. culturais. Então, a gente também, ajustando a casa, a gente também está se beneficiando. Então, muito obrigado pela participação. E o dia que quiser convidar de novo, eu venho aí. Maravilha, pode ter certeza que vamos convidar sim. Gente, chegamos ao final do nosso podcast. O entrevistado, Tairone Machado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Deixar o seu like, compartilhar com os amigos e com a família e deixar seu comentário aqui embaixo. Pode criticar, sendo crítica construtiva, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, destrutiva não podemos colocar. Então, comente para que a gente possa alcançar um número ainda maior, né, de audiência para que o nosso programa tenha sucesso aí na nossa cidade, na nossa região e tome uma percussão aí para frente aí, que podemos estar levando mais conteúdo dessa magnitude para vocês. Lembrando que o podcast tem parceria com a empresa Ideal Prestador de Serviço. Você que quer uma limpeza qualificada para seu condomínio, pense na Ideal. Um abraço no coração de todos vocês. Obrigado, Tairone. Valeu.